Amém, amém, amém. Quem está feliz com o Senhor? Amém. Glória a Deus. Nós estamos em período de afligirmos a nossa alma, período de preparação para o Yom Kippur. Amém? Os envelopes chegaram do sacrifício. Eu estou com o meu aqui. Eu estou com mais 5 aqui. Pega aqui, espigão. Para quem quiser, já tem 5 aqui. O restante no final. Busca. Pega com Brena lá. Tem 3 ainda aí. Vê quem quer. O meu já está aqui. Hã? Amém? Glória a Deus. Há uma graça de Deus, uma presença gloriosa do Senhor. Você crê? Hoje à meia-noite, a oração do Yom Kippur, que é nós estamos orando 7 vezes ao dia, amém? E hoje vamos fazer via Zoom, todo mundo. Vamos fazer um clamor universal, amém? Amém, amém? Eu não tenho um Zoom, dá tempo quando sair do culto baixar o Zoom. Entendeu? Para na hora entrar e tá todo mundo lindo lá junto. Quando você entrar, você bota seu fone no mudo, viu? E tome cuidado quando você entrar para não ligar o vídeo sem estar devidamente preparado. Isso mesmo. A gente vê de tudo às vezes nessas conferências, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Parabéns ao exército de Cristo. Amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias. Lá no livro de Mateus. Mateus 27. 55 a 60. Tem uma pessoa que me falou assim: como é que o senhor faz para subir ali no altar e não tremer? Eu falo, não existe. Eu já subo tremendo. Porque a palavra que vamos entregar é do Senhor. Então temos que ter total responsabilidade, retidão e santidade. Amém? Quem achou? Vamos ler? Eu falei 27, 55 a 60. Estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus, desde a Galileia, para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. 57. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em uma rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Marcos 15. (43)
Achou? Diga amém. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Lucas 23, 50 a 53. Aleluia. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. E este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o no lenço e pô-lo no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Isaías 53, 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo. Por quê? Ele era discípulo de Jesus, oculto porque tinha medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em um lençol com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação do sepulcro. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, e eu te dou graças, eu te engrandeço, te glorifico, a tua presença é real, é uma noite mais que especial, noite memorável, Senhor, noite de nos auto-admoestarmos, noite de revermos, repensarmos, redefinirmos e te louvar, te adorar. Aqui está a tua palavra, e eu te peço a tua bênção, a tua graça e a tua unção. Seja comigo, que eu diminua, que eu suma, que o Senhor apareça e cresça. Repreendemos todo mal, todo sono, distração. Toda força do império das trevas seja agora destituída, destruída, aniquilada, no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Declaramos céus abertos e uma noite magnífica, extraordinária. O Senhor já tem falado, já tem feito grandes coisas desde o primeiro momento. Sabemos que agora, que é o momento da tua palavra, o Senhor há de se revelar para cada um de nós. Nós estamos ansiosos, sedentos e carentes. Fala conosco,
fala com a tua igreja. E daremos glórias a ti, exaltaremos somente o Senhor, porque só o Senhor é o Deus digno de toda honra, glória, louvor e exaltação. Diante de ti toda língua confessa e todo joelho se dobra. Essa igreja é tua e o teu povo que somos nós te adoramos. E na beleza da tua santidade, prestamos um culto racional, memorável, esperando e confiando que o Senhor esteja recebendo no teu trono com alegria. Nos levanta, nos prepara, forja em nós a conduta verdadeira que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade. Amém, irmãos? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. O tema da mensagem é uma entrega pública devida a uma vida privada. Uma entrega pública devido a uma vida privada. Por si só, a leitura ela já nos dá um norte e um entendimento específico. Quando a gente vai ali no livro de Mateus, você vê que a citação de José de Arimateia é uma citação que dá um declarar da fina estirpe, mas também vai falar da idoneidade que emanava na vida desse homem. E da importância que ele tinha perante as autoridades, já que ele fazia parte do conclave do Sinédrio. E falar do Sinédrio é como se hoje nós estivéssemos falando da mais alta corte dentro de uma nação, o Supremo Tribunal. Então, José, de uma cidade por nome Arimateia, ali nas proximidades, entre ou fora da Judeia, ele é um homem que tem uma representatividade governamental, um poder de influência. Ele faz parte de um daqueles que se assentam em uma cadeira, tipo uma cadeira real, para julgar, para fundamentar e estabelecer. Uma assinatura de um homem como José determinava o futuro da nação. Uma petição de um homem como ele fazia com que até a mais alta corte, cúpula que tivesse porventura, dentro de uma linhagem, tendo que respeitá-lo. Mateus narra isso, Lucas narra, Marcos narra, e cada um com a sua peculiaridade, cada um falando da sua forma. E quando eu leio dessa forma, você observa que arremete muito à forma pela qual nós entendemos um assunto, nós entendemos uma pregação, nós entendemos algumas situações. Por exemplo, uma história que começa aqui, João vai contar de uma forma. João não é o da Bíblia, João é um de nós aqui, um exemplo. João diz: você viu o que aconteceu? Faltou água. Aí Lucas vai dizer: faltou água, e a transmissão fechou lá em cima. Aí já vai para um outro livro, ou vai para uma outra pessoa que ouviu a história, vai dizer: só faltou água e só fechou a transmissão porque não pagaram. Aí chega aquele que não tem aprisionamento com informação. Ele apenas quer passar a informação de forma fidedigna. É aquele que pega o Ctrl+C e o Ctrl+V, a forma real de se contar uma história, sem aumentar nem diminuir, sem deixar passar pela rádio peão.
Então ele diz assim, ó, João, ele é um homem importante, da alta cúpula do Sinédrio. Só que ele tinha medo de servir a Jesus publicamente. Então ele era um discípulo de Jesus oculto. Ele era um discípulo de Jesus oculto. E em um momento específico, o ser concreto de Jesus fez com que ele revesse seus conceitos. Em alguns momentos dentro da sinagoga, dentro de alguns embates e debates, por exemplo, na festa dos tabernáculos, teve um momento que Jesus, de forma maravilhosa, está ministrando dentro da sinagoga, e todo mundo fica admirado. Só que no momento que todo mundo fica admirado, os maiorais ali dentro da sinagoga começam a questionar Jesus. Começam a questionar em um nível meio que agressivo. Porque às vezes, por deter de uma certa hegemonia, poder de influência, poder de liderança, as pessoas querem sobrepujar só porque tem o cargo, tem um título. E Jesus, sabiamente, ele está ministrando a quem importa. Jesus, ele está no meio dos doutores, mas ele está ministrando para quem tem sede. Jesus está ministrando, ensinando no meio daqueles que são doutos de poder, de influência, de recurso e de autoridade. Mas ele não está nem aí como eles estão recepcionando. Jesus está preocupado com quem no meio daquela grande multidão quer receber dele. Porque não adianta você viver uma eternidade, viver uma vida inteira, sabendo que o Senhor é fonte de água, é fonte de libertação, de transformação. Ele é luz, Ele é sal, Ele é tudo. Mas só tem valor se você decidir Ele fazer isso na sua vida. Só tem importância para você se na sua vida Ele tomar a primazia, tomar a direção e reinar em você. Ele vai reinar na vida de todo mundo, mas se não reinar na sua vida, não valeu de nada. Por isso que muita gente não acredita, por isso que muita gente vai questionar situações da Bíblia. Por quê? Porque Jesus funcionou para quem deixou Ele reinar. Jesus funcionou para quem deixou Ele manifestar. Jesus funcionou para quem deixou Ele ser glorificado. Glórias a Ti, Jesus. Então, tinha um homem, quando Jesus nasce, está escrito que tinha um homem, e a esse homem foi dado uma outorga. Dizia o seguinte, que ele não iria morrer sem antes conhecer o Filho de Deus. Alguém sabe qual é o nome desse homem? O nome dele chama-se Simeão. Simeão foi liberado um decreto na vida dele e ele creu. Esse crer, quando você coloca como elemento primordial na sua vida, isso é lhe imputado por cumprimento. Quando você crê sem questionar, quando você confia sem medo do que vai acontecer, isso começa a chamar a atenção de Deus. E quando Deus acha no meio do povo um coração disposto a acreditar, Deus começa a fazer coisas maravilhosas, extraordinárias. Eu estou pregando para uma igreja morta ou para uma igreja avivada hoje? Então, quando eu estiver pregando e o Espírito Santo começar a incomodar você, fique à vontade para glorificar o Senhor. Porque é uma noite que Deus, Ele vai fazer coisas maravilhosas. Só que eu não estou pregando para uma igreja apática, eu estou pregando para um povo que é bereano, que é primitivo, mas que tem o avivamento do Espírito Santo dentro dos vossos corações. Então, não é oba-oba, é princípio, é propósito e é realidade. O que é realidade? Eu bebo água até um limite. Se eu beber acima do limite, eu boto para fora. Eu como até um limite. Se eu comer acima do limite, eu boto para fora. O poder de Deus é a mesma coisa.
Você vai recebendo, recebendo, recebendo. Quando não suportar mais, dentro do seu recipiente interior, Ele vai expulsar, para que todos aqueles que estiverem à sua volta possam ser também agraciados com essa manifestação. Isso é poder de Deus. Isso é graça de Deus. Isso é glória de Deus. Simeão, ele, depois que Jesus completa 8 dias de nascido, é rito judaico, é costume judaico. Então a criança deveria ser apresentada. E essa criança era apresentada dentro de uma sinagoga. Só que quem vai apresentar e segurar essa criança no colo é alguém que recebeu uma promessa. Então compreenda, ninguém naquele tempo acreditaria que Jesus era o Filho de Deus e que Ele já era o remidor. Só que no meio de um tempo caótico, no meio de um tempo difícil, no meio até de um tempo libertino, Deus separa algumas pessoas específicas no meio de toda a sociedade. Tem cristão que adora a Deus aqui, como tem em outro lugar, como tem na nação inteira. E tem pessoas que Deus marcou para fundamentar um evangelho poderoso nesses dias. Deus está levantando pessoas em toda a nação. Por mais que a libertinagem venha a ser dissipada, venha a ser aflorada, venha a se expandir aos remanescentes também, guardadinhos, aos remanescentes. Ninguém toca em remanescente, ninguém toca em quem tem promessa do Senhor, ninguém toca em quem ainda que de forma bem sucinta está ali lutando para preservar os bons costumes. Imagine você no meio de uma cidade, só você cumpre, só você honra, só você ama, só você zela, só você cuida. Tem um momento que você olha os 4 cantos e fala, só eu! Só eu! E às vezes Deus não permite que íntegro conheça íntegro. Às vezes Deus não permite que reto conhece reto. Por isso que a maioria das vezes você só conhece gente mala. Até você encontrar com um reto íntegro que comungue, honre e respeite os mesmos princípios que você acredita, dá um trabalho, não dá? Mas é por isso também que quando você encontra, você não quer se afastar dessa pessoa. Depois de ter nadado sozinho um bocado de tempo, quando você encontra alguém que diz assim, eu acredito dessa forma, eu busco dessa forma, eu adoro dessa forma, eu me santifico dessa forma, porque eu li a palavra de Deus e eu quero ser alguém que não muda nada, nem um tio, nem um ponto e nem uma vírgula. Aí aves da mesma plumagem se encontram e voam juntas. E nesses dias, Deus vai fazer um ajuntamento no âmbito de tirar um monte de gente íntegra, que já tem patentes iguais, similares ou superiores às suas, para que vocês juntos possam cumprir aquilo que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quem você vê dormindo pode dar um tapa, pode dar e dizer, opa, aposto que mandou, estou livre de culpa. Simeão segura Jesus e fala, ah, Senhor, como pode alguém normal ter a oportunidade de segurar alguém celestial, alguém que vai mudar, impactar, nunca mais essa terra vai ser a mesma? E por que o Senhor escolheu logo a mim para fazer isso? Ele só estava esperando aquilo. Às vezes você fica esperando tanta coisa. E se você só focar em esperar o reino de Deus e cumprir a vontade do Pai, aí todas as ou estas coisas vão ser acrescentadas. Quando ele termina de fazer aquele ato litúrgico, ele fala, agora o Senhor já pode me dispensar em paz. Meu Deus do céu. Agora tem um homem pedindo para morrer, porque o que ele queria aconteceu. Mas você não vai querer mais nada não, nem sair por aí contando, eu que segurei Jesus, eu que fiz, eu que aconteci. Não, eu entendi que a minha etapa era só essa. O meu papel era só levantar.
e reconhecendo quem ele era. Enfim, todo mundo tem experiências com Jesus. Um dia específico está tendo um embate nessa festa dos tabernáculos. E aí todo mundo começa a meio que se revoltar com Jesus. E antes de ir para a festa, que ele chega depois, os seus familiares falam assim: você vai para lá mesmo? Seus discípulos você vai lá mesmo? Ele fala: ainda não é chegada a minha hora. Aí diz a palavra de Deus que ele chegou depois de surpresa. Chegou de surpresa, está todo mundo lá no meio de o que seria um culto. Vamos utilizar o nome de um culto, só que o eterno não estava. Estavam lá no modelo do cumprimento estabelecido desde a lei de Moisés, mas faltava o Redentor chegar na festa. Aí está todo mundo lá empolgado, de repente quem chega? Disfarçadamente. É como está escrito. Só que alguém como Jesus tem como disfarçar? Quando ele chega, meu irmão, ele chega disfarçadamente, mas não tem como evitar a glória, o poder, a unção. E aí ele começa a falar, que agora ninguém quer mais ouvir. Ninguém quer ouvir mais da ciência da lei. Quer ouvir do próprio Filho de Deus, que veio de lá. Que não só vai falar, ele é, ele era, e ele há de vir. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que leva a gente a níveis poderosos quando nós dependemos totalmente dele. A mensagem mater dessa noite é para despertar você a vir a público expressar quem Jesus é para você. A mensagem e a síntese mater dessa pregação é gerar em você sã consciência. Se você tem influência, amém. Tem governo, amém. Tem gestão, amém. É bem sucedido, amém. Mas isso não vai valer de nada se você só se apresentar no último dia. Tem muita gente que diz: eu sirvo, eu sigo, eu amo, mas eu não posso ainda vir a público porque eu tenho contratos. Eu tenho contratos. E esses contratos são multibilionários. Isso aqui eu estou fazendo uma analogia com determinados artistas que dizem que agora fizeram aliança com Jesus, mas precisa cumprir todos os contratos ainda. E aí eles não podem ainda vir publicamente, porque senão eles vão ser prejudicados. É porque eles não estão aceitando Jesus, né? Eles estão aceitando alguém que não tem poder de mudar a realidade, de mudar a história, de dizer ao cobrador de imposto: ali não. De dizer aquele que vai matar: não toque. De dizer aquele que vai processar: se processar, vai estar me processando. José é um homem bom, ele é um senador. Vai dormir mesmo? Vou chamar seu nome, a próxima. Se você ficar ligado, manda quem está do seu lado lhe beliscar. Eu gerei expectativa para esse culto. Ele é um senador. Ele é um senador. Ele também é rico. Ele tem um monte de história. Eu não quero me ater às histórias que uns dizem, né, que ele tinha uma frota de navios. Outros dizem que todo o governo, todo o império respeitava ele. Muitos vão dizer um monte de coisa. Mas o que eu fiquei surpreso com José, da cidade de Arimateia, é que ele dá algumas expressões de endividamento com Deus. E tem muita coisa que a gente quer fazer só no final.
E Deus está requerendo que agora, quando a obra precisa, é que se manifestem os filhos. Quando a verdade precisa ser dita, é que os defensores se põem de pé. Quando a necessidade da expansão surge, apresentam-se os guerreiros. Jesus morre e João ele deixa uma interrogação para mim e um monte de perguntas no meio dessa interrogação que fazem subgrupos. Por exemplo, como é ser discípulo oculto de Jesus? Quais são as características de um discípulo oculto? É aquele que não se mete em guerra? É aquele que sabe que estão prevaricando as verdades bíblicas, mas tem medo de criar choque com a sociedade? Tem medo de perder relacionamentos? Tem medo de ser malquisto no meio do hall das amizades, da empresa ou do lugar que você tem uma patente X? Nesse dia ali na festa dos tabernáculos, querem dar uma culpa que não competia a Jesus, como nenhuma das outras, mas essa de forma específica. E ele meio que defende Jesus. Não, deixa isso para lá, deixa ele ensinar, ele não está fazendo mal a ninguém. Ele não tem a coragem de dizer assim: ei, tome cuidado que ele é o Filho de Deus. Tome cuidado que ele já é uma resposta de uma profecia de muito tempo. Ele já é a vida do Pai chegando aqui para avivar-nos. Ele já é o remidor. Aliás, só existiu Moisés, só existiu Abraão, só existiu Elias, só existiu toda sorte de profeta, de sacerdote, para declarar que ele é rei. Só que ele não tem coragem. É bonito você bater palma, ele está gostando, Senhor. Só que na realidade, esse rapaz de Arimateia, ele não tem coragem. Ele vai dizer: vou usar a minha prerrogativa agora de senador. Ele está certo e ninguém toca nele. Porque tem momentos que você vai ter que se expor publicamente, independente das consequências. E aí, você está disposto? Você que gosta de ter determinados diálogos com determinados tipos de pessoas, que por sinal sabe das suas particularidades, até das suas imperfeições, sabe que você ainda não está firme porque você ainda carrega um negocinho, sabe que você ainda não consegue dedicar tudo aquilo que Deus está requerendo, porque você ainda tem algumas coisinhas que quando sai da igreja você faz. E Deus está requerendo agora que os influentes influenciem, gerando o governo celestial. Os influentes parem de dizer que é governador, que é senador, e que é algum outro tipo de coisa. Parem de se autodeclarar e declarem que Ele é Deus. Parem de se auto-apresentar e apresente Ele, o remidor. Por si só, Jesus não precisa de ninguém. O nome dele já cura, já sara, já salva, já transforma. Glórias a ti, Jesus. Um nome tão poderoso que por si só já faz tudo, é temido. E você ainda fica dependendo de favores, ou do que o povo judeu vai pensar de você. Não, eu tenho que ter sabedoria para não ir de vez. Não, vá de vez. Vá de vez. Acelera, fecha os olhos e Deus, eu estou contigo. Deus, eu não vou prevaricar. Deus, eu não vou comprar sepulcro. Nós contamos uma história de Josézinho de Arimateia,
Foi um senador bom. Ele era bom por questões de retidão, bom por questões de exercer o equilíbrio, a justiça justa. Mas, sinceramente, era a forma que Jesus queria dele? Porque nós aprendemos a utilizar muito subterfúgio para dizer, não, Deus guardou ele dessa forma. Então, para José de Arimateia, o evangelho tinha que ser frágil. E para mim tem que ser arrebentando. Quer dizer que Deus, então, para mim, me fez escárnio. E para outros surfistas do Havaí. É assim? Não. O evangelho é único, ele é poder de Deus. Ele é espada de dois gumes. Ele é a própria boca de Deus. Não. Deus, quando te chama, te convoca, te sara, te salva, Ele espera que surja de forma natural em você aquilo que foi curado. Desenvolve gentilmente gratidão, lealdade, fidelidade, e dizer assim: para onde fores, irei. Se parares, eu pararei. Mas eu não saio mais da presença desse Deus. Teu Deus será o meu. Só que ele é um rapaz que tiveram em torno de 2 a 3 embates dentro de sinagoga. E ele não é posturado no âmbito de defender Jesus. Eu não vou entrar na história de Nicodemos, porque quem não faz enquanto está vivo, quer fazer depois que morreu. Eu acho que você tem a chance hoje de declarar o ano aceitável do Senhor. Você tem a oportunidade hoje de marcar seus dias. Você tem a chance hoje de se arrepender. Até pela forma diplomática que se tinha, não servir a Deus. Servir a Deus não é uma ação diplomática. Servir a Deus é uma decisão de arrepender-se todos os dias. Matar o homem miserável, o homem carnal, o homem imoral. Servir de forma diplomática é buscar assinaturas da terra. Servir de forma sacrificial é independente do que vão falar, vão pensar. Eu sigo, eu me prostro, eu me rendo. É publicamente, é em secreto, é na rua, é na igreja, é no trabalho, é na escola, é na faculdade. Eu vou glorificar a Deus. Aleluia. A história do final é bonita. Só que o que ele entregou, as mulheres iriam fazer. O ministério de Jesus sempre foi suprido. O ministério de Jesus sempre teve mantenedores. Porque por mais que tenham pessoas imorais que em um momento específico vão fugir na hora da guerra, Deus tem os seus guardados que vão apresentar as espadas melhores para esses dias. Certa vez, recordem, junto comigo. Certa vez Davi está em fuga. E também está com fome. E ele vai entrar em um lugar que não devia. E ele vai comer o que não podia. Ele vai comer o pão da... E o que quer dizer isso? Só que olha o que é que ele nos ensina. O pão da preposição. O que representa? Uma entrega de alguém que deu tudo para Deus, para viver o que Deus tinha. Uma vez entregue o copo com água, você espera receber o quê? O copo cheio ou vazio? Então vamos lá. Vamos pensar junto. Eu chego na tua casa e eu peço um copo com água. Não deveria nem pedir. A primeira coisa que tem que se oferecer é uma água ou um suco. Até para se cumprir na sua vida o que está na Bíblia. Que a gente chega em casa de algumas pessoas e o cara não quer nem servir uma água.
Ele está se preocupando em arrumar a casa e o cara está morrendo de sede. Quem vai olhar a casa dos outros é fofoqueiro. Quem vai fazer visita vai com ação profética. Entenda que o homem de Deus que chega na sua casa, a mulher de Deus que chega na sua casa, é um agente de Deus, e Deus pode usar até os pés dessa pessoa para mudar a realidade da tua história. Ah, pisou na minha casa, sentou no meu sofá, não é uma pessoa normal. Se ele carrega princípio, até quando ele senta, Deus vai honrar. Então Davi, ele entra no lugar, e ali tem os pães, e ele está com fome. Alguém já comeu pão, só o miolo? Fica o quê? Fica casca. Sacrifício entregue no altar, depois que o dono recebe, só fica o quê? Não entendeu? Estou pregando para um povo inteligente, amém? Vamos lá. O copo, quando você dá para alguém beber, ele engole o vidro ou devolve o vidro? Mas a água volta? Porque fez a diferença em quem necessitava, sim ou não? O pão entregue no altar do sacrifício, continua lá o pão ou a casca? Então Davi, ele vai pegar o que pode, mas só pode para quem é santo. Porque você só pode obter do recurso, do retorno, do altar, se você esteve disposto a sacrificar. Inclusive, muita gente que morreu no altar, é porque não tinha sacrifício lá, entrega lá, devoção lá, choro lá, súplica lá. Porque a partir do momento que você tem choro, súplica, entrega, sacrifício no altar, o altar vai lhe defender. O altar lhe defende. Por isso que eu digo, as ofertas gemem. Qualquer tipo de oferta, lágrima é oferta, trabalho é oferta. Sem interesse, então, que oferta. Você servir na casa de Deus, que baita oferta. Sem esperar nada em troca, é uma riqueza de oferta. Eu estou fazendo e não quero nada. Eu estou fazendo para Deus, isso é riqueza. Pode ver que todo mundo que segue e serve dentro de um ministério, interessado em algo, quando algo não vem, diz: eu servi um tempão, nunca nem olharam para mim. Quem é o dono da igreja? O poder dele diminuiu? Para ver você fazendo tanto e não pegar na orelha de alguém para lhe honrar? Será que as suas expectativas estavam em quê? Patente, cargo ou honra e dignidade? Vai chegar um tempo de muita honra de Deus. Nós estamos terminando, tá? O ano da fundamentação. E tem doído esse ano. Tem doído. Mas na virada ali, 24 para 25, esse mês ainda, o nosso calendário celestial é esse. Nosso ano muda no final do mês. E Deus já me deu uma palavra. Uma palavra maravilhosa. E ó, não vai ser mais como foi esse ano. Não vai ser mais. E publicamente eu declaro, não será mais. Não vai ter desleal, não vai ter enganador, não vai ter desonesto, não vai ter sugador, não vai ter. Glória a Deus. Amém? Davi, ele come o pão, a gente já sabe que ele come o pão e não acontece nada com ele. Davi também, ele dança nu, né, em volta da arca e não acontece nada com ele. Acontece muita coisa na vida de gente que já está pré-estabelecida e destinada, né? Os incrédulos naturais, pessoas que estão para ver o movimento, ou a queda, ou a baixa.
o que Jesus pode fazer a qualquer momento. A qualquer momento, Deus pode fazer algo aqui na tua vida, que toda essa nação poderá conhecer o seu nome. Você acredita? Um projeto minúsculo, Deus faz ele vir para a vitrine e todo mundo necessitar desse item ou desse algo que Deus lhe entregou. Sim, com toda certeza. Nós estamos mudando o decreto de muita coisa. Muita coisa. Nós seremos uma árvore que vamos gerar e abastecer a cidade, o estado, a nação, as nações. O senhor acredita nisso? Não, eu já estou vivendo isso. Eu já estou vivendo isso. Olhos da fé. Os meus pés já estão pisando em determinados lugares. Os meus pés já estão acessando determinadas honrarias de Deus. E eu já estou lá glorificando a Deus. Eu já estou lá dizendo certamente o Senhor. E eu vejo todos aqueles que têm sido fiéis, têm sido perseverantes nesses dias maus de luta, glorificando junto e recebendo o seu quinhão junto. Davi lá, chega um momento que ele vai precisar de uma espada, porque agora ele vai precisar de uma espada para virar gente, ou virar guerreiro. Davi, ele mata o gigante, arranca a cabeça do gigante, e entrega a cabeça do gigante para o rei de Israel, não foi assim? Sim ou não? Pronto. A espada é um benefício de quem venceu. Então a espada pertencia a quem? Só que Davi não pegou porque ele não sabia lutar com espada. Ele só usou a espada para matar o cara. Que ele dá uma pedrada, o cara desmaia. Não pense que foi a pedrada que matou. Deus vai fazer a parte dele. Usar a espada publicamente para defender Jesus é com você. Você vai fazer o que agora aí? Pelo rei e pelo reino. Foi Jesus que matou? Não, foi eu. Amando de Jesus. Foi Jesus que mandou há muito tempo atrás. E para não deixar prevaricação invadir o templo. Não busque pão em outro lugar. Tem pão no altar. E você pode comer. O sacrifício já foi feito. E já foi recebido. Então, tem um tempo de colheita. Davi entende o que é mistério. Porque vem de uma área árida, uma área remota. A nossa questão é que estamos só recebendo sentados. Eu queria ver se aqui tivesse um calor infernal, para ver quem estava dormindo aqui. Estava aqui, um abanando o outro, e um fechando o nariz, porque o suor daqui a pouco, não, o arzinho desse gelando, para você ouvir uma palavra numa cadeira que ainda é confortável. Aí você vai querer dormir. Só não vai dormir se tiver estabelecido nesse dia uma necessidade maior do que o seu sono. Uma necessidade maior do que as suas angústias. Uma necessidade maior do que as suas guerras. Aí você vai viver o que Deus tem. Então, José, ele quando Jesus morre, ele se apresenta a quem? A Pilatos. E ele vai chegar e vai dizer: eu quero o corpo de Jesus. Eu quero o corpo de Jesus. Imediatamente Pilatos faz o quê? Segundo a palavra, diz que ele fica surpreso em saber que Jesus já tinha morrido. Tipo assim, morreu rápido.
Os outros sofriam 3 dias mais. Só que Jesus já tinha que ressuscitar no 3º dia. Está dizendo, morreu rápido. Não é morte, é um propósito. A matéria, sim, acabou de suspirar. O espírito acabou de ser entregue ao Pai. Jesus fala, Senhor, eu e o seu espírito se entrega a quem? Jesus, Filho de Deus, no último momento fala, em tuas mãos, Senhor. Não quero atalho, não quero ninguém, eu quero em tuas mãos. E aí ele vai e libera o corpo. Só que antes do corpo ser liberado, aconteceu um negócio muito pesado na área ali da Gólgota, onde estavam ali os 3, Jesus e os 2 ladrões. Quando há uma confirmação que ele era o Filho de Deus, um centurião fala, ele de verdade era o Filho de Deus, e nós erramos com ele. Quem está reconhecendo não é um soldado, é um centurião, é uma espécie de capitão de uma guarda, e diz assim, a gente veio maltratando ele esse caminho todo, cuspindo nele, zombando dele, e agora, ele é de verdade o Filho de Deus. Esse centurião, a gente conversa dele depois. Mas o corpo desce e é entregue. É entregue o corpo a um senador. Eu não quero dizer que ele ficou lisando com a mente pesada. Porque a notícia real que ele era o Filho de Deus acaba de chegar. E quem fala não é um soldado, quem fala é quem? É uma autoridade, diz assim, verdadeiramente esse homem era, ou é, o Filho de Deus. Ele vai pegar o corpo. E, morto, não ia fazer nada a ninguém, né? Então ele fala, é morto, pode levar. Leve. Só que aí ele chama alguém que tem a mesma ação litúrgica dele. Diz que ama, mas não tem coragem publicamente. Nicodemos, o homem da meia-noite. Quem é Nicodemos? Também faz parte da alta cúpula do Sinédrio. Já Nicodemos, ele também tem uma certa influência política. Ele seria um governador de estado. Então, um senador da república e um governador de estado é quem vai fazer as respectivas honrarias ao Filho de Deus. E por que não foram as moças, as mulheres auxiliar Tony? Porque não tem caneta, Tony. Não tem caneta de influência com Pilatos. Toda história é contada e acetida como mentirosa. Agora um senador dizendo, o túmulo era meu. Aqui, ninguém usou, só ele. E eu botei ele lá e a pedra eu vi botando. E não foi qualquer pedra. É uma pedra de 2,5 toneladas. Levinha. E como é que se coloca alguém dentro desse túmulo? Alguém sabe? Aqui a gente, se tem uma condição, você cava o chão aqui. Se tem condições? Não. Quem não tem condição, vai para o chão. Quem tem um pouquinho de condição, vai para uma caixa. Não é assim?
Aí quem tem o jardim da saudade, vai para o meio das flores. Tem até um motorzinho, ó, para poder descer ali. É tudo lindo. E Jesus, quem é que ele tem? Ele tem 2 homens arrependidos de não terem se expressado publicamente. Já que eu não consegui fazer em vida, não importa o que custe, na morte eu vou honrar. Aí ele pega um sepulcro que nunca foi usado. Ele pega 100 litros de aloés e mirra. Ou um pouco mais, ou um pouco menos. Aí você faz conta depois. Ele pega um pano real, que quem usava esse tipo de tecido era o próprio Pilatos, ou Erivelto. É um linho fino, puríssimo. Hoje seria aquele fio egípcio, o mais caro que tem. Que a camisa é 1.500 pau. Ele pega um lençol de linho puríssimo. O egípcio, ele era embalsamado. E para embalsamar todas as autoridades egípcias, era retirada a massa encefálica. E as vísceras, né? Todas. Então, ficava oco por dentro, a impressão minha. Oco por dentro. Já dentro de um rito judaico, enrolava num pano mais fino que tivesse. Gente importante, tá? Eu estou falando. E ali dava um banho de mirra e aloés. E por que que fazia isso? Porque para o egípcio era importante preservar a matéria exterior. Preste atenção, por favor. Para o egípcio é importante o que você está vendo do lado de fora. Por isso que o tempo todo tinha que estar bonito por fora, cheiroso por fora, mas dentro não tinha vísceras, não tinha mais nada. E cérebro? Não tinha. Para o egípcio era roubado o poder de viver e pensar e agir, de acordo com o princípio de honra e respeito. Dentro de um rito judaico, a matéria volta para o pó, mas o que está dentro importa. O que está dentro importa. Por isso que você vai ver no Egito múmias guardadas com aspectos. Aliás, tem mais ou menos uns 6 meses descobriram lá um lugar guardado que tinha uma imagem lá. Do lado de fora, meu amigo, estava idêntico à cara, preservado. Mas dentro não tinha mais nada. Para Deus o que importa não é essa sua beleza exterior. Para Deus o que importa é como está a sua cabeça e o seu íntimo. Porque se a sua cabeça estiver boa nele, seu íntimo estiver ligado nele, vão falar o que for do seu exterior, mas o seu íntimo se comunica com Deus. A sua particularidade você e Deus sabe. Então ele joga em Jesus. E voltando a falar do culto fúnebre de Jesus. Então tudo isso está em uma sala separada anti-sepulcro. É bom salientar, é uma rocha virgem, cavada especialmente para uma família que detende uma alta patente dentro da comunidade judaica. E aí esse cidadão por nome de José
senador do Sinédrio, ele vai dizer: eu poderia ter me expressado publicamente, independente da consequência. Eu poderia ter me doado mais por essa causa, e não de forma sorrateira, quando a guerra aumentava dentro da sinagoga. Eu poderia ser boca influente e dizer: epa, vamos ouvir ele, epa, vamos entender. Mas eu não quis travar essa guerra com os meus colegas de ofício. Eu queria ficar disfarçadamente. Ah, mas se ele tivesse se exposto publicamente, quem iria enterrar Jesus? Os anjos do Senhor. O Senhor sempre há de preparar quem faça o que tem que ser feito. O Senhor há de providenciar o socorro, o sustento, a cura, o mantenimento. Agora se expressa publicamente, defende a tua fé, defende Jesus, defende os princípios, para de andar com imoral, para de ouvir gente libertina, gente que desonra, gente desleais, gente que depois de ter recebido daquilo que é a bem-aventurança de Deus, viram as costas para fazer o que o Egito gosta. Me dê um freio, Jesus. Senão eu vou me lembrar de Cleópatra, meu Deus do céu. Você já viu muita igreja? Você já viu muita igreja subir um monte 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 ano? Tá bom, 2 anos. E 5 anos seguidos, você já viu alguma? E uma igreja que persevera, gerando integridade de caráter na vida dos homens e das mulheres durante 5 anos, sem aceitar suborno, sem aceitar acordo, sem aceitar jeitinho. Você já viu? Ah, mas isso aí é muito pesado. É pesado. É pesado principalmente para quem quer ser da linhagem de José de Arimateia, que quer o governo, quer a influência, quer a caneta, mas não quer defender o evangelho publicamente da forma que tem que ser. Não é porque vão ficar zangados comigo que fique. Mas Pilatos vai. Se a causa é nobre do evangelho, que aconteça. O que não dá é para você só se apresentar no último dia com a desculpa: ó, eu estava guardado, só trouxe aqui o óleo, ó, tá bom. Coveiro, que recebeu salário do governo para comprar a mirra, comprar o aloés e trazer para entregar a Jesus. Miserável. E teve outro, um governador veio junto. Não sei quem comprou o linho, não sei quem comprou a mirra, mas vocês fizeram a vaquinha, mas estava junto. Nossa, ele investiu 100 e tanto. Ele investiu o quê? Quem investiu foi Jesus. Quem investiu foi o Pai. Da gente como a gente está aqui hoje. Quem sacrificou foi Jesus. E quem entregou tudo foi o Pai, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Então você que está demorando de se desligar com as ações das trevas, não dá para ficar mais assim. Vai vir uma onda grande e vai te derrubar. E a sua desculpa vai ser a mesma de todo mundo. Vai se despedir pelo WhatsApp. E vai dizer que foi Deus que mandou. Ah, José de Arimateia também falou: Deus me guardou para esses dias. Por quê? Porque só eu tinha um túmulo. Ah, legal. Ô José, você tem força de botar pedra. Tira que eu quero ver. Tira que eu quero ver. Tira a pedra que eu quero ver.
2 soldados estão guardando o túmulo. Chega 2 anjos. Ou 1, ou 2, ou 5, para a gente não estar. Porque tem umas versões, então... Use a sua imaginação, mas foque no propósito. Quando esses anjos chegam, só em eles pisarem na terra, já foi uma zoada, pastor Braz. Tremeu tudo, bum! E o que eu fico feliz é que o abalar do céu não tirou a pedra, mas derrubou os soldados. Quem tira a pedra é o anjo. E por que uma pedra é tirada pelos anjos? Aí vocês já vão ter ciência, porque todo império, todo reino tem 2 soldados que ficam lá. Se os que estão caídos, chega 2 que resolve, chega 2 que faz, chega outro que tem que fazer o que tem que ser feito. Pelo amor de Deus, não vai faltar soldado, não vai faltar. Não vai faltar soldado. Se 2 cair, Deus vai mandar quem vai resolver. Nós só não podemos mudar o argumento, nos moldar os costumes, não aceitar dos favores. E antes de morrer, eu faço. Eu não espero morrer para fazer. Façamos em vida, cuidemos em vida, zelemos em vida, honremos em vida, exerça fidelidade em vida, mate seu caráter ruim em vida. Tem tanto lugar para você passear no céu, e você vai se contentar com o lugar da maioria? Porque a Bíblia diz que ao que vencer, será permitido que se assente. Você vai se contentar com que tipo de benefício? O do povo sentado, maioria, que só fica sentado na igreja o tempo todo? Ou daqueles que se levantam e falam, eu estou cansado de ficar sentado. Tem alguma coisa para fazer? Tem alguma coisa para fazer? Tem alguma coisa que eu possa contribuir? O que é que eu posso fazer para proteger esse modelo, essa parte dessa igreja, já que está iniciando, e eu quero fazer junto, para naquele dia a gente ir tudo junto. Você tem mirra? Tem aloés? Tem? Não espere morrer. Ah, eu tenho um linho. Pronto. Use o linho em vida. Joga as suas reservas fora. Exalta, adora e engrandece Jesus em vida. Depois disso, a Bíblia diz que há uma história que se conta até os dias de hoje. Subornaram os 2 soldados que desmaiaram quando o anjo desceu. Mandaram esses soldados mentirem, para dizer que os discípulos de Jesus foram lá e roubaram o corpo. Não tinha como. Diga, por quê? Diga mais forte, por quê? Porque agora a gente vai falar de onde Jesus ficou. E por que não tinha como? Porque por mais que a pedra seja grande, ou o problema seja grande, o lugar que Jesus ficou é pequenininho. E não entra em pé. Espera aí, o que é que você está falando? Os discípulos já não estavam mais prostrados, estavam todos com medo. Então não tinha capacidade nem como eles irem resgatar Jesus. Já não tinha mais fé. E quem não tem fé não se prostra mais. E se não se prostra, não vê o buraco que Jesus está. Se não se humilha, não vê aonde de verdade Jesus está. Você não está entendendo, você está doido, é? Meu Deus do céu, acorda! Ah, eu não entendi, eu vou repetir. Só para os que não entenderam.
O lugar onde colocaram Jesus é uma rocha, um buraco feito dentro de uma rocha, sim ou não? A pedra é uma pedra pesada, sim ou não? 2,5 toneladas. Só que não quer dizer que porque a pedra é pesada e grande, o buraco é... Posso liberar uma palavra? Não tenho esse costume, mas vou liberar. Você só está vendo a pedra e achando que o problema é muito grande. Grande é Deus, poderoso é Deus, majestoso é Deus, e o problema é um buraquinho. Se disfarça com a pedra grande, para você ficar com medo, para você não entender que Deus vai te levar a sobrepujar esse problema e exaltar o nome dEle. Volta, segura, vamos votar. Quando chega o problema, os discípulos de Jesus ficam todos com medo e todos fogem, sim ou não? Inclusive, o que era para ser o mais... Pedro diz assim: você é um deles. Não, não sou. Ele pragueja Jesus. Então, nível de motivação, confiança e fé dos discípulos? 0. Quando você está com um problema, ou quando você, Tony, comete um pecado pesado, você consegue se achegar a Deus da mesma forma? Você consegue se abaixar para ver o buraco? Então, se você não consegue se abaixar para ver o buraco, você não vê Jesus lá. Não é isso? Pronto. Então, os discípulos estão com problema, porque eles não acreditaram mais. E a própria Bíblia vai declarar naquele momento do caminho de Emaús, aqueles 2 homens que estão seguindo ali. Jesus chega para eles nem conhecem Jesus. Porque o problema faz isso. Faz com que você não enxergue mais Jesus. Faz com que você não veja que Jesus pode mudar, sarar, libertar e transformar. Então, a história que se conta de forma mentirosa, mas ela é, até o dia de hoje, acreditada. Acreditam valor? É que os discípulos de Jesus foram na madrugada e roubaram seu corpo. O que é totalmente impossível. Porque quando você descredita valor em Deus, ou peca, ou erra, você não tem mais capacidade de adorar da forma que você adorava. E adoração tem a ver com prostração. Adoração tem a ver com humilhação. Adoração tem a ver com espontaneidade. É você chegar perante Ele sem reserva e dizer: aqui estou, Senhor, totalmente dependente e necessitado de um milagre, do Teu favor, do Teu amor. Só que em pecado você não consegue. Então, rapidamente, por ter sido dissipado os seus próprios discípulos, é uma história que, se tivesse só com 1 milímetro de sabedoria, ia dizer: não pode ter sido os discípulos. Por quê? Porque foram os primeiros a fugir. Foram os primeiros a cair fora da linha na pipa. Sim, mas quem foi? Perguntemos aos soldados. De que forma? Vocês tiraram a pedra? Se foram 10 para colocar, como que vocês 2 conseguiram tirar? Perguntas devem ser feitas. Não teria resposta. Tudo bem, mas quando a pedra é retirada, tem alguém que tem arrependimento. Tem alguém que tem prostração. E quem ama sabe o que é isso. Aí alguém vai chegar e vai se abaixar. Quando alguém chega, se abaixa, tem alguém lá sentado e diz o quê? O Jesus a quem vocês procuram não está mais aqui. Ele ressuscitou, conforme tinha dito, conforme tinha prometido, conforme tinha estabelecido. Vão, o quê? Vão, sigam
que Ele vai para o lugar onde marcou, Ele vai para o lugar onde falou. Ele não muda, Ele é eterno, e o que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia!